o monstro do Labatute, o segredo do sertão que o tempo tentou apagar. As vozes do vento sopram no sertão do Alto Oeste Potiguar, entre cactos e mandacarus que se curvam diante do sol e da solidão. A lua cheia cobre o chão rachado com um brilho prateado, e o silêncio é tão denso que parece respirar. Dizem que em noites assim, quando o orvalho desce pesado e o vento geme nas veredas, uma figura amaldiçoada se levanta da terra seca, um vulto que caminha entre os espinhos e os sonhos. O povo chama de monstro Labatute. Há quem jure ter visto, outros preferem não falar, com medo de que o nome traga o espírito de volta. Mas todos, em algum momento, já ouviram o rugido distante, o barulho de cascos no chão seco, as pegadas grandes demais para um homem e pequenas demais para um cavalo. A história começa há quase 2 séculos, com um homem de carne e osso, um nome que ainda ecoa nas conversas de varanda e nas noites de medo. Pedro Labatute, um general estrangeiro francês de nascimento que veio para o Brasil lutar em nome do Império. Um homem frio, disciplinado e, segundo muitos, cruel. Ele comandou tropas pelo sertão, perseguindo rebeldes, impondo ordem à força. Mas suas ações deixaram cicatrizes, não apenas nos corpos, mas na alma das terras que pisou. Contam que ele mandou enforcar inocentes, queimou plantações inteiras e deixou famílias sem casa nem esperança. Um homem que o sertão aprendeu a temer e que, com o tempo, foi sendo esquecido, até que o esquecimento se transformou em maldição. Depois da sua morte, começaram as histórias, primeiramente sussurradas pelos mais velhos, depois gritadas pelas mães que queriam assustar os filhos para que não andassem sozinhos à noite. Falavam de um espírito que se recusava a descansar, que voltava deformado, castigado pela própria culpa, que vagava entre o mundo dos vivos e o dos mortos, com o rosto coberto por lama, o corpo coberto de pelos e um único olho vermelho brilhando no meio da testa. Diziam que em certas noites o vento carregava o cheiro dele, uma mistura de sangue, enxofre e podridão, e que, se alguém olhasse direto para o olho do Labatute, ficaria condenado a ver os mortos e enlouquecer. Numa dessas noites de lua cheia, uma mulher chamada Maria de Lourdes viveu o que ninguém acreditou ou teve coragem de admitir. Morava sozinha numa fazenda isolada entre as serras de Apodi, cercada por mandacarus e silêncio. Era viúva, forte e religiosa. Aquela noite, o vento soprava estranho, e até as corujas haviam se calado. Ela contava que ouviu batidas leves na porta. Achou que fosse o vento, mas as batidas voltaram mais pesadas, compassadas, como se algo enorme respirasse do outro lado. O lampião tremia e a sombra dançava na parede. Quando ela espiou pela fresta, viu algo que a fez cair de joelhos. Um olho só, brilhando como brasa. A pele coberta de pelos, as mãos longas, arranhando a madeira, e o som de uma respiração funda, pesada, como o ronco da terra. Maria gritou e se encolheu num canto, rezando. O vento parou. O silêncio foi quebrado por um rugido tão forte que as telhas estremeceram. De manhã, quando os vizinhos chegaram, encontraram a porta arranhada, o chão marcado por pegadas enormes, fundas e o cheiro de algo morto pairando no ar. Desde então, a fazenda de Maria nunca mais foi a mesma. As galinhas pararam de botar, o gado se afastava dos currais, e até o cachorro que nunca temera nada começou a uivar todas as noites, olhando para o mato. A plantação secou sem motivo, e um ar estranho parecia dominar o lugar. O povo começou a evitar aquela estrada. À noite,
ninguém passava por ali. E quando o vento soprava mais forte, os mais antigos diziam: é o Labatute procurando o descanso que nunca teve. Mas havia quem dissesse que não era apenas uma lenda, que o general Pedro Labatute, em vida, havia cruzado o caminho de uma mulher misteriosa, menos uma curandeira que o povo chamava de Sinhá das Águas. Ela conhecia as ervas, as rezas e os encantamentos do sertão. Um dia, quando o exército do general destruiu a casa dela e matou seu filho, Sinhá o amaldiçoou. Dizem que diante do corpo da criança, ela ergueu as mãos e jurou que o general jamais teria paz, nem no céu, nem na terra. Tu vais andar para sempre, Pedro Labatute. Teu corpo há de virar fera, e tua alma há de vagar, sem rumo. Teu castigo será o medo dos outros, e o teu nome um grito nas noites do sertão. Poucos meses depois, o general morreu de forma misteriosa. Alguns disseram que foi febre, outros juraram que viram algo arranhando a tenda dele na madrugada antes da morte. O corpo foi enterrado às pressas, longe da cidade, perto de um riacho seco, e foi aí que começou a verdadeira lenda. Anos depois, pastores começaram a encontrar rastros enormes perto do local. Ovelhas sumiam, cães apareciam mortos, e sempre, em noites de lua cheia, o mesmo som menos cascos, respiração pesada, uivos que pareciam vir do próprio vento. Com o tempo, a história atravessou gerações. As mães contavam aos filhos, os netos ouviam calados, e os bisnetos riam até ouvirem eles mesmos o som no meio da noite. Porque quem mora no sertão sabe, o que o povo chama de lenda às vezes é só o nome que damos ao que não queremos entender. Em tempos mais recentes, um grupo de universitários resolveu investigar o caso. Queriam fazer um documentário sobre as lendas do Nordeste. Levaram câmeras, lanternas e coragem. Passaram a noite perto da antiga fazenda Carnaúba, o lugar onde Maria de Lourdes viveu. Gravaram sons, tiraram fotos e nada de anormal aconteceu até a meia-noite. As câmeras começaram a falhar. As lanternas piscavam sozinhas. O som gravado começou a emitir um ruído estranho, algo como uma respiração distante. Um dos jovens jurou ter visto uma silhueta entre os arbustos, grande, curvada, de um olho só. Quando a câmera foi checada depois, o vídeo estava corrompido. Nenhum dos arquivos daquela madrugada pôde ser recuperado. No dia seguinte, eles voltaram à cidade. Um deles, chamado José, não conseguia dormir. Tinha pesadelos com o olho vermelho. Sentia o cheiro de terra molhada, mesmo dentro de casa. Decidiu então voltar sozinho, convencido de que precisava provar que tudo era psicológico. Chegou à fazenda pouco antes da meia-noite. Levava uma lanterna e uma faca antiga que herdara do avô. O vento estava parado. O silêncio era total. José respirava fundo e gravava tudo em áudio, narrando cada passo. Quando chegou à velha porteira, ela se abriu sozinha, rangendo devagar. Ele chamou: "Tem alguém aí?" A resposta veio em forma de gemido. Algo se movia entre os arbustos, arrastando os pés no chão. José iluminou e por um instante viu um vulto enorme, coberto de pelos, com um olho único brilhando. O cheiro de enxofre encheu o ar. O gravador caiu. Um rugido ecoou tão alto que o som parou de funcionar. José correu, mas sentiu uma garra rasgar o braço. Chegou em casa, ensanguentado, pálido, tremendo. Disse que o monstro o encarou e que naquele olhar havia dor e raiva, mas também algo humano. Desde então, José nunca mais foi o mesmo. Às vezes, os vizinhos o ouvem falando sozinho, pedindo perdão. Outras vezes, o veem parado na varanda, olhando para o horizonte,
como se esperasse algo. E sempre que a lua cheia nasce, ele tranca as portas e reza. O mais assustador é que o áudio gravado naquela noite foi encontrado alguns meses depois. Um morador que comprou o gravador em um mercado de pulgas escutou sem saber o que era. Nos primeiros minutos, ouve-se apenas o vento. Depois, passos. Então, uma voz menos a de José, respirando fundo, dizendo: seja quem for, mostra a tua cara. Logo em seguida, um rugido profundo e o som de cascos. O áudio termina com uma frase sussurrada: ele ainda está aqui. Desde então, o material se espalhou pela internet, mas muitos vídeos são removidos misteriosamente e o áudio original nunca foi rastreado. Moradores das redondezas contam que, mesmo hoje, quem passa pela antiga estrada de Carnaúba sente o ar pesado, como se alguém o observasse. Alguns relatam ver pegadas frescas após a chuva, mesmo sem nenhum animal por perto. Outros dizem que, ao apontar a lanterna, o feixe de luz parece se curvar, como se algo invisível estivesse no caminho. Há quem acredite que o monstro Labatut é apenas o eco de um passado violento, uma lembrança viva das atrocidades humanas, um reflexo do mal que o homem é capaz de causar e que às vezes volta em forma de lenda. Mas também há quem jure que o monstro existe, que ele continua vagando, amaldiçoado, prisioneiro de sua própria culpa. E talvez o mais inquietante seja perceber que de alguma forma todos carregamos um pouco desse monstro dentro de nós. A parte que não se redime, que não esquece, que se alimenta da dor alheia e depois tenta se esconder no escuro. Agora, imagine você caminhando sozinho pelo sertão, à noite. O vento para, o grilo se cala, a lua brilha alta. Você sente que algo o observa. Olha para trás, menos nada. Mas de repente, um som, o estalo seco de um galho sendo pisado. O cheiro de terra úmida, um suspiro profundo, quase humano. Você sente o frio subir pela espinha. E então, vê um olho vermelho aceso no escuro. O que você faria? Correria? Rezaria? Ficaria parado, tentando acreditar que é imaginação? As lendas do sertão são mais do que histórias para assustar. Elas são memórias que o tempo não apagou. São advertências, vozes que o vento carrega para lembrar que, por mais longe que o homem vá, ele nunca foge de sua própria sombra. E se você gostou dessa história, conte nos comentários. Você acredita que o monstro Labatut realmente existiu? Ou acha que é apenas um reflexo da culpa e da crueldade humanas? Deixe seu like, compartilhe com quem gosta de mistérios e se inscreva no canal Mistérios e Lendas do Mundo, porque toda semana um novo segredo escondido em algum canto esquecido da terra ganha voz. E quem sabe o próximo mistério esteja bem aí, atrás da sua janela.